sobre arquitetura, sobre Domain Model, Transaction Script, Table Model. Hoje a gente vai continuar o assunto de arquitetura, mas a gente vai falar sobre concorrência, né? Que é um dos concerns em desenvolvimento de software quando a gente fala de arquitetura. A concorrência, de acordo com Martin Fowler, é um dos aspectos mais difíceis do desenvolvimento de software. Quando a gente fala de concorrência, você pode pensar em threads, em servidores, concorrendo, né, por algum recurso compartilhado. Então, quando a gente fala de concorrência, eu tenho determinado recurso X ali e eu tenho agentes concorrendo para ter acesso àquele recurso. E esse recurso pode ser uma tabela de banco de dados, pode ser espaço na memória do servidor, pode ser qualquer coisa, pode ser arquivo. E agente pode ser uma thread, podem ser diversas transações diferentes, podem ser usuários diferentes. Tá? Então, agentes e recursos, a gente está falando dessas duas coisas diferentes. E a gente tem um problema bem comum em concorrência, que é o chamado leitura inconsistente. Você não tem uma leitura consistente, tem um problema de leitura. Para explicar isso melhor, vamos contar uma pequena história. Então, imagina que o China, num lindo dia, abre o ticket 1456 no Pronto, que é um software open source muito bom para Kanban virtual. E daí ele começa a atualizar a descrição do ticket, com alguma informação ali. Alguns segundos depois, o Rodrigo abre o mesmo ticket e começa a alterar. Aí o China vai lá e salva o dele. Depois o Rodrigo vai e salva o dele. E aí o que aconteceu? Qual a moral da história? Bom, o China perdeu as alterações dele para todo o sempre. Certo? É isso que acontece. É isso que aconteceria. Ainda bem que a gente fez uma estratégia de lock otimista no Pronto para não permitir que isso aconteça. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Alguns conceitos sobre concorrência, né? Um deles é a liveness, que seria a quantidade de atividade concorrente que você consegue ter em um determinado sistema. Isso é o que a gente chama de liveness. Quanto mais liveness você tiver, ou seja, quanto mais atividade concorrente você puder ter, menos safety, né? Ou seja, menos correctness. Mais chance você vai ter de ter problemas de leitura inconsistente, problemas de concorrência. Quando a gente está falando de concorrência, é importante definir também os diferentes contextos de execução que a concorrência pode estar acontecendo, né? Um desses contextos é o chamado request. Essa request pode ser um HTTP request, que a gente está acostumado a trabalhar em aplicações web, pode ser, mas pode ser qualquer tipo de requisição. A gente define essa request como uma única chamada do mundo externo para onde opcionalmente você pode enviar uma resposta. Não necessariamente vai ter uma resposta para a request. Você vê a request e beleza, não responde nada. É possível fazer isso. Então, o servidor processa a resposta, geralmente o cliente fica aguardando, né, por esse processamento para receber, para processar a request. Né? O servidor processa a request e o cliente aguarda a resposta. Ficou errado aqui no slide. Alguns protocolos permitem que você interrompa essa request no meio. A request começou, aconteceu alguma coisa, você quer interromper, você pode. E clients podem gerar outras requests que interfiram em anteriores. Certo? Então você pode mandar fazer uma determinada operação, gerou uma request, depois você manda fazer outra operação que vai entrar em conflito com o que você tinha pedido na request anterior. É possível fazer isso, né? É bem comum em aplicações web a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. A mesma coisa a gente poderia falar, por exemplo, no banco de dados. A gente pode estar trabalhando com esse conceito de request também no banco de dados. Certo? Então é um pedido, uma solicitação. Também tem o contexto de session. Esse conceito de session também é a mesma coisa. A gente vai encontrar em aplicações web, vai encontrar em bancos de dados. A gente pode estar falando de diferentes sistemas sendo integrados, fazendo uma operação que envolva 2 sistemas, 15 sistemas e 8 bancos de dados. Aí não interessa muito o que você está envolvendo ali, depende do tamanho do teu sistema ali. Mas a gente pode ter uma session. Uma sessão, nesse caso, é uma interação de longa duração entre, né, pelo menos 2 pontas. E você vai ter uma série de requests, não vai mais ser uma única request, certo? Então você consegue manter um estado entre as requests. Normalmente está associada com coisas como login e logout. Tem um início e um fim ali. Quando não tem essa operação de logout, por exemplo,
quando você não termina, fala, acabei de fazer, terminei por alguma razão, geralmente vai haver um timeout que vai eliminar esse contexto de execução em um determinado momento, certo? Por tempo de inatividade. Então, uma conversa. A gente tem processo. Processo já é mais ligado realmente a sistemas operacionais, né? Que é um contexto de execução pesado e que oferece um isolamento de todo o resto. Então você tem um processo, quando a gente fala de sistemas operacionais, por exemplo, ele oferece isolamento de memória e de dados. Então aquele processo, para aquele processo, o sistema operacional reserva um determinado conjunto de espaço na memória ali, que ninguém mais vai utilizar. Então aquilo lá está seguro. Não tem ninguém concorrendo com aquele processo para usar aquele mesmo espaço. Então aquilo está alocado, aquilo está reservado. E os dados também, certo? Por isso há pouca preocupação com concorrência nesse nível. Então é meio guloso, né? Ele reserva tudo que precisa. E aí você tem também a thread. A thread, nesse caso, geralmente você vai ter várias threads para o mesmo processo, certo? E aí, essas threads é que vão concorrer pelos recursos que aquele processo reservou. Ele é um agente leve, né? Você vai poder ter várias, então, por processo. É possível suportar N requests, certo? Por processo. Você faz uma melhor utilização de recursos, porque é muito barato você criar uma thread em relação a criar um processo. Compartilham memória e dados, né? Que são a memória e dados do processo. E alguns ambientes oferecem até mesmo threads com um determinado nível de isolamento. Você consegue criar uma thread e isolar alguma coisa ali para diminuir o nível de concorrência que você vai ter. E um outro contexto de execução seriam as transações, que elas unem diversas requests, porém é diferente da session, porque essas diversas requests têm que ser tratadas como se fosse uma única, né? Porque daí nós vamos ver daqui a pouco quais são as características de uma transação, né, que é o ACID. Então nós vamos entender que é baseado em tudo ou nada na transação. Ou tem que acontecer tudo ou nada, certo? Por isso que tem essa qualidade de ser tratado como se fosse uma única. De novo, a gente pode estar falando de usuário, pode estar falando de integração de banco de dados. Tá? A gente geralmente quando pensa em transação tem a ideia só de banco de dados, mas a gente pode estar falando de qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de processo, pode nem ter um banco de dados no meio. Então, como é que a gente lida com a concorrência? A gente já falou, então, dos diferentes locais onde a concorrência pode estar ocorrendo, dos diferentes tipos de contexto de execução, e entendemos, então, que o problema de concorrência vai acontecer sempre que você tem um recurso que está sendo disputado por diferentes agentes. Para lidar com esse problema, uma das maneiras é a gente trabalhar com isolamento. O isolamento, né, como o nome sugere, ele vai dividir em partes, tá certo? Para que um agente acesse somente aquilo ali, né? Vai ser usado somente por aquele agente. Então vai diminuir a concorrência dessa maneira. O exemplo de isolamento. Quando o sistema operacional reserva uma área exclusiva para o processo, ele está isolando aquela área de memória para o processo. Então ele já está eliminando problemas de concorrência ali. A abordagem também pode ser usada para arquivos. Determinados tipos de software, quando você abre um arquivo X, ele bloqueia o arquivo de maneira que ninguém mais pode alterar aquele arquivo enquanto ele está sendo alterado. Muitas vezes ninguém mais pode nem mesmo ler o arquivo. Então são maneiras de você isolar. Uma outra coisa é a imutabilidade. Ontem nós estávamos discutindo no Book Club o Effective Java. A gente falou um pouco sobre uma imutabilidade. Quando a gente tem objetos, por exemplo, imutáveis, a gente diminui bastante problemas de concorrência. É por isso que linguagens como Scala, por exemplo, linguagens funcionais, geralmente tem por padrão as coisas são imutáveis. Porque quando as coisas são imutáveis, você tem menos problema de concorrência. Quando você tem menos problema de concorrência, naturalmente você escala mais fácil. Por isso que essas linguagens são escaláveis. Então escala bem, porque utiliza conceitos de imutabilidade. Então você tem só problemas de concorrência quando os dados podem ser alterados. Se aquilo não pode ser alterado, todo mundo pode ler à vontade, não tem problema nenhum. Você não está concorrendo para mudar aquilo antes de outro agente mudar. Então é por isso que é importante que seja imutável. Além de questões de performance, você vai diminuir a concorrência para permitir que escale melhor. E aí, para lidar com a concorrência, existem essas duas abordagens principais de locking, né?
que é o otimista e o pessimista. Então como é que funciona isso? No lock otimista, há uma detecção de conflito. É mais ou menos assim, todo mundo pode ler aquele recurso e todo mundo pode até tentar alterar. Só que ocorre o seguinte, se você tiver a sua versão, quando você for tentar efetivar, né, que a gente chama de commit, numa transação, por exemplo, quando você vai efetivar a sua alteração, se alguém já tiver alterado aquilo, depois que você leu, ou seja, a versão que você alterou não foi a última, você não vai conseguir efetuar a sua alteração. Você vai ter que primeiro pegar a versão mais recente, daí você vai ter que aplicar suas alterações em cima dela e depois você vai conseguir efetivar a sua alteração. Essas abordagens são usadas por sistemas de controle de versão, como o Git, por exemplo, como o Subversion, como o CVS, como o Mercurial, o Bazaar, todos eles. E tem Bom, quando eu vou falar de lock pessimista, eu vou citar o SurSafe, que vai falar agora melhor. Então, assim, no Git, por exemplo, se você alterar um arquivo, tentar deu commit, vai tentar fazer o push quando você está trabalhando com algum repositório central, o que vai acontecer? Ele vai enviar as informações do repositório, porém, se alguém alterou antes de você, o que você tem que fazer primeiro? Tem que fazer um pull. Ele faz a resolução de conflito para você, que é o merge, automaticamente. Quando ele não consegue, você tem que resolver primeiro. Aí depois você envia as alterações. Mas o que ele fez na realidade? Ele percebeu que havia um conflito, ou ele resolveu sozinho, pediu para que você resolvesse, mas você teve que pegar a última versão, você aplicou as suas alterações e depois você conseguiu efetivar a alteração. Então é um lock otimista. Ele assume que, na maioria das vezes, você vai conseguir lidar bem com isso sem grandes problemas. O lock pessimista, que é o caso do SurSafe, que é um sistema de controle de versão da Microsoft. Quem já trabalhou com o SurSafe? Ismael? Não é a única forma de trabalhar com ele, mas ele permite que você trabalhe com um lock pessimista, e a maioria das pessoas que eu já vi usando o SurSafe usa dessa maneira. Quando você faz um checkout, eles chamam de operação de checkout, você vai baixar os arquivos, você fala, eu estou alterando esse conjunto de arquivos, ele faz um lock naqueles arquivos e ninguém mais consegue alterar aqueles arquivos enquanto você está com aqueles arquivos bloqueados. Quando você termina a sua alteração, você faz o check-in dos arquivos, aí ele libera os arquivos para as pessoas alterarem. Então é um lock pessimista. Né? Você vai ter problemas de concorrência nesse caso? Não vai, porque ninguém mais está alterando aquele arquivo. Mas você tem muitas desvantagens, né? Porque ninguém mais pode alterar aquele arquivo. Então todo mundo vai ter que esperar você terminar para poder alterar aquelas coisas ali. Certo? Eu não consigo nem mensurar o problema, o tamanho do problema que nós teríamos se a gente usasse uma coisa dessas ao invés do Git, né? É quase impossível de imaginar. Para a gente seria muito ruim, né? Os nossos cenários. Existem cenários que as pessoas gostam de trabalhar dessa forma, enfim. Mas isso também pode ser usado, de novo, não é só para controle de versão. Controle de versão a gente está falando de concorrência entre os arquivos ali, diferentes pessoas alterando ao mesmo tempo. Mas isso vai acontecer também no banco de dados. O banco de dados pode fazer lock otimista e lock pessimista também. Isso vai acontecer em diferentes sistemas sendo integrados. Isso vai acontecer nos mais diversos cenários que você pode ter concorrência. Ficou claro para todos o lock otimista e o lock pessimista? E aí, qual que é a melhor abordagem então? Depende de cada situação, depende do quão crítico é um conflito, certo? Vai depender de cada cenário. Nenhuma das duas abordagens é livre de problemas. Vocês perceberam que no lock otimista, você vai ter conflitos, você vai ter que lidar com eles, vai ter que resolver. Na outra, você não vai ter conflito. Agora, o que é mais caro? Você resolver os conflitos quando eles acontecerem ou você ter que ficar esperando até aquele recurso ser liberado para você poder ler ou alterar? Porque alguns sistemas de locking não permitem nem que você leia quando faz o bloqueio. Então aí se torna mais complicado ainda. Aí tem o lock de leitura, que o lock de leitura é o seguinte, eu vou ler um determinado recurso, vou ler um determinado arquivo, uma determinada linha no banco de dados. Eu vou lá e faço um lock de leitura. Quando eu faço o lock de leitura, todo mundo pode continuar lendo, mas ninguém pode alterar enquanto eu estou lendo, porque eu não quero ter uma leitura inconsistente. Eu não quero estar lendo aquilo ali e no meio da minha leitura alguém foi lá e mudou e eu li a informação errada. Então eu posso fazer um lock de leitura, daí o China vai lá e faz outro, a Flávia faz outro, tranquilo, sem problema. Todo mundo está com lock de leitura. Aí o Lui quer alterar, vai ser negado, porque está bloqueado.
só que bloqueado por leitura. Então permite muitos locks, né? Por isso que é chamado de shared lock, que seria lock compartilhado. Existe também o excluded lock, né? Que seria o lock de escrita. Então eu vou alterar isso aqui, não vou ler só. Então ninguém pode ler agora, porque eu estou no meio de uma alteração e eu não quero que ninguém tenha uma leitura inconsistente. Então lembra lá no início a gente falou de leitura inconsistente? Esse tipo de lock vai evitar que aconteça leitura inconsistente. E agora um problema bem comum, nós tivemos recentemente que lidar com um problema desse, né? Que é o famoso deadlock. A gente está falando de locks, né? Falando de lock otimista, pessimista, compartilhado e exclusivo. Agora imagina o seguinte, que você faz um lock em um determinado recurso, só que você precisa, para completar o seu trabalho, de um outro recurso. Só que outra pessoa fez lock naquele recurso e precisa do que você fez lock para terminar o trabalho dele. Então o que aconteceu aqui? Você vai ficar esperando para sempre, porque esse cara está em lock esperando o seu e ele vai ficar esperando para sempre também. Então os dois bloquearam um recurso que o outro precisa e os dois estão esperando pelo recurso que o outro bloqueou. Tá? Isso nós estamos falando de 2 agentes. Agora imagina se a gente tivesse 30 agentes disputando pelos mesmos recursos. Então isso fica maluco, né? Até difícil de fazer um desenho que demonstre isso. E aí, para lidar com isso, né, existe uma estratégia de deadlock detection. É um software que vai procurar detectar quando o deadlock acontecer. Quando ele detectar, ele vai escolher uma vítima. Alguém vai ter que ser uma vítima, alguém vai ter que morrer. Eu mato a request daquele cara, ou a session. E aí o que acontece com o recurso que o outro estava esperando? Libera, ele usa, faz o trabalho dele. Só que esse cara aqui virou uma vítima, perdeu o trabalho dele, certo? Então esse é o deadlock detection. Por que o deadlock detection é ruim? Porque é difícil de detectar. Primeiro, é muito difícil detectar um deadlock. Não é uma operação simples. Ah, deadlock aqui, matou, acabou. É complicado, tem que ter um processo ali procurando pelo deadlock o tempo todo. E porque prejudica as vítimas também. Ninguém quer ser a vítima do deadlock detector, né? Uma outra forma que existe é trabalhar com timeouts também. Então se tiver muito tempo em espera pelo recurso, aí você mata, certo? Então evita, não vai, na realidade, evitar o deadlock, mas não vai deixar aquele deadlock permanecer muito tempo, né? Vai matar aquele cara depois de um determinado tempo. Então isso a gente está falando na realidade de como lidar com deadlocks, né? No caso do timeout e do deadlock detection. Mas tem como prevenir também, né, que aconteçam deadlocks. Porém, quanto mais você for prevenir o deadlock acontecer, mais caro isso vai ficar, porque mais você vai ter que bloquear, por exemplo, as coisas no início. Então, por exemplo, você precisa de determinados recursos, em vez de você ir bloqueando à medida que você precisa, se você tentar fazer lock de tudo no início, se você não consegue fazer lock, você já não começa. Quando você conseguiu fazer lock de todo mundo, você faz o seu trabalho. Então você fica esperando todos os recursos estarem disponíveis, faz lock de tudo e aí faz o trabalho. Então isso tem um custo, porém evita deadlock, por exemplo. Tá? E transações? Vamos falar um pouquinho sobre transações? Transações também têm uma relação estreita com concorrência. Então o que é uma transação? É um trabalho sequencial com pontos bem definidos, de início e de fim, certo? Acontece tudo de forma tudo ou nada. Então eu não posso deixar a maçã comida pela metade. Ou eu como a maçã inteira ou eu não como maçã, né? É como quando a gente faz uma transferência de conta, por exemplo. Estou fazendo uma transferência de R$1.000 para a conta do Douglas. Eu não quero que aconteça assim, eu faço a transferência, a minha parte funciona, sai o dinheiro da minha conta, mas não entrou na dele. Ficou no limbo. Você quer que a transação só pode acontecer se o dinheiro conseguir sair da minha conta e entrar na conta dele. Aí a transação está completa. Muito embora esse é o exemplo mais clichê, não é bem assim que acontece. Na realidade, né? Nos sistemas de banco. O pessoal do Grok Podcast fez um Grok Podcast sobre NoSQL e o entrevistado agora, Alexandre Porcelli, ele conta que trabalhou em bancos e ele já viu como funciona esse processo, né? Então ele quebra um pouquinho essa ideia que a gente tem de transação no banco. Muito embora
banco provavelmente vai se tornar a transação se ela não conseguir acontecer, mas não é instantâneo, não é uma coisa instantânea como a gente pensa. Mas enfim, ficou claro que tem uma transação? Então, por exemplo, comprar uma cerveja é uma transação? Se você dá o dinheiro, você quer cerveja. Você não vai dar o dinheiro e ir embora sem a cerveja, você não vai receber a cerveja se você não der o dinheiro. Então é tudo ou nada também, né? Pode ser uma transação. Sacar dinheiro no banco seria uma transação? Pode acontecer de o dinheiro sair lá da sua conta, mas não sair na boca do caixa eletrônico. E aí você, beleza, perdi 200 conto aqui na conta, não saiu o dinheiro, mas tranquilo, não tem problema. Você quer que aconteça tudo ou nada. Quando você faz um pagamento com cartão de crédito, está acontecendo uma transação. E agora vamos falar um pouquinho então, quais são as características dessas transações? Essa sigla que vocês devem ter visto na faculdade, né? ACID. Então, a primeira é a atomicidade, que é justamente essa ideia de que tem que ser uma operação atômica. Ou acontece tudo, ou não acontece nada. Não pode acontecer pela metade. Já viram transação pela metade? Se for pela metade, não é transação. Porque na verdade não tem a transação, se for pela metade. A consistência significa que a integridade deve ser mantida, né? Então, no caso de banco de dados, por exemplo, o que seria essa integridade? A gente tem regras no banco de dados, não tem? Exemplo de regra no banco de dados. Tem constraints, tem referências, tem tipos de dados. Você não quer que o cara consiga gravar uma string num número, por exemplo, ou uma string numa data. Então tem que ser mantido. As regras daquele sistema têm que ser respeitadas. Se for desrespeitado, aí não seria também uma transação, tá? Isolamento. O resultado de uma certa transação não deve ser visível para uma outra, até que ela seja completada, efetivada. Então, enquanto não está completa, ela está em total isolamento. Só quando ela é completada é que o resultado fica disponível para outras transações que estão acontecendo concorrentemente. E durabilidade. O resultado deve ser permanente, certo? Não pode ser temporário. Então, legal. Outras características de transações. Você tem que procurar fazer com que elas sejam pequenas, o menor possível, certo? Exatamente porque geralmente quando você trabalha com transação, você vai trabalhar com locks. E a gente viu que não é bom ficar com locks muito tempo, porque vai causar alguns problemas, como por exemplo, os famosos deadlocks. Então, quanto menor for a sua transação, melhor vai ser a sua transação, menos problemas de concorrência você vai ter. E tem transações chamadas de long transactions que ocorrem em múltiplas requests também. Lembra que a gente falou de session, por exemplo? Então, é como se fosse uma session dentro daquela transação. Você vai ter múltiplas requests que vão compor a transação. Quando você se refere a isso, em transações, você usa o termo de long transactions. Você tem os request transactions, que tudo começa e termina na mesma request, então é junto. E tem as late transactions. A transação começa o mais tarde possível, tá certo? Só que você aumenta o risco de leitura inconsistente porque você não está garantindo o que desde o início? O isolamento, certo? Conceito de lock escalation. Você pode acabar gerando mais locks do que você pode gerenciar. Um banco de dados, por exemplo, ele consegue gerenciar um determinado número de locks ao mesmo tempo. Se você começar a fazer muito lock, numa tabela, por exemplo, ele vai lá e vai alocar a tabela inteira. Ele não vai conseguir ficar gerenciando... a tabela tem 1 milhão de linhas, 90% das linhas estão locadas, ele vai alocar a tabela inteira. Isso vai te causar outros problemas, entre eles o deadlock, por exemplo. Então tem uma limitação de locks, né? Ele fala, por exemplo, para tomar cuidado, né, o Martin Fowler no livro, com layer super type. Quem sabe o que é esse layer super type? É aquele padrão de banco de dados, por exemplo, que você tem lá uma tabela pi de várias, né? Você tem um super type ali. E aí você pode tem muita coisa sendo alterada concorrentemente que envolve aquilo ali. Então vai causar muito lock naquele negócio e pode ser ali um gargalo para você, certo? Então quando o banco de dados tem muitas linhas, ele acaba usando a tabela inteira. Um exemplo do banco de dados, mas de novo, a gente poderia estar falando de qualquer outra coisa. Quando você começa a fazer muito lock, você não consegue mais gerenciar todos os locks, você vai ter que fazer lock de um bloco inteiro, né? No caso do banco é uma tabela. No caso de arquivo poderia ser um diretório inteiro, sei lá. E aí tem os níveis de isolamento diferentes dentro das transações. O primeiro nível, que é o melhor de todos, que é o maior isolamento, é o nível serializável. Certo? Serializável porque é
ordenado, né? Então é o nível mais forte de isolamento. Imagina o seguinte, o Mike está contando arquivos e o Bob está incluindo arquivos, isso ao mesmo tempo. Então você entra e conta quantos tem, só que no meio dessa contagem o Bob está incluindo arquivos. Se você tiver uma transação serializável, você vai conseguir garantir sempre o resultado correto, embora ele possa ser anterior ou posterior à alteração, dependendo da hora que você consultar. Então você nunca vai pegar assim, imagina que eu tinha 10 arquivos no diretório quando o Mike estava contando, e aí o Bob estava incluindo. O Mike ele vai ver ou 10, se o Bob inclui 5, por exemplo, ele vai ver ou 10 ou 15. Ele nunca vai ver 11, 12, 13, 14. Os dois resultados são corretos, é só uma questão do tempo. Mas nunca teve, sei lá, 13, se nessa transação foi incluído 5, ou você tem 10 ou 15. Então as duas leituras são corretas, mas pode ser posterior ou anterior. É o único fallback que você vai ter. Não garante que toda vez que você executar o mesmo cenário vai ter o mesmo resultado também. Porque exatamente pode ler antes ou depois. Você pode ter resultados diferentes executando o mesmo cenário. Ok? Esse aqui já é um nível menor. A gente vai descendo, né? O nível serializável é o mais alto. Agora a gente vai para esse nível que é um pouco mais baixo, que é o Repeatable Read. Ele permite fantasmas. Qual que é o problema de fantasmas? Você executa 2 vezes a mesma consulta e recebe um número diferente de registros em cada uma delas. Por quê? Porque esse tipo de isolamento não gerencia range locks. Um exemplo da Wikipedia. Você tem a transação 1 que está fazendo select all from users where age between 10 and 30. Então você está pegando todos os usuários que têm idade de 10 a 30 anos. Na transação 2 está sendo feito um insert, certo? Na tabela users, e aqui o cara tem 27 anos. Quando você faz de novo na mesma transação, mesmo que essa não tenha sido efetivada ainda, né? Aliás, essa foi efetivada, desculpa, mas se está nessa transação ainda, você fizer novamente, você vai ter outro resultado. Então, não que esse resultado vai mudar sozinho, mas se você fizer a mesma consulta outra vez, você vai ser afetado por essa aqui. Então, essa transação não estava totalmente isolada do resto que estava acontecendo. Então, isso que é o chamado fantasma, que apareceu no meio da transação ali. Você tem um outro problema, né, nesse estágio que já é mais baixo, que é o Read Committed, que permite leituras não repetíveis. Então a transação lê 2 vezes o mesmo dado e em cada uma das vezes recebe um resultado diferente. Ali a gente estava falando de um range, né? Aqui a gente está falando de um mesmo dado, como se fosse, por exemplo, o mesmo arquivo ou o mesmo registro na tabela. Então, você fez uma select, pegou o usuário número 1, aí aqui o cara fez uma atualização na idade do usuário, e aqui se você pedir de novo o mesmo usuário, você vai ter a idade dele alterada. Então você lê 2 vezes o mesmo registro e teve informações diferentes. Aqui não é nem quantidade de registros diferentes, é um registro que mudou mesmo. E aí o último estágio, que é o pior de todos, permite uma leitura suja. Você lê dados de transações que ainda não foram efetuadas. Então você está lendo uma coisa que depois o cara pode fazer um rollback na transação, ele pode desistir. Então aqui eu peguei o usuário número 1, aqui eu mudei a idade para 21, na outra transação, não fiz commit. Aqui eu peguei o usuário de novo, a idade dele mudou, só que o cara fez um rollback. Então a idade do cara nunca foi 21 de verdade. Foi uma tentativa falha. Certo? Então, tudo está ligado no equilíbrio entre liveness e correctness. Quanto mais coisa concorrente estiver acontecendo, menos correctness eu vou ter. Para eu ter mais correctness, eu tenho que ter menos concorrência. Para eu ter menos concorrência, eu vou ter que trabalhar com esses níveis de isolamento, vou ter que trabalhar com locks. Tá? Então, basicamente uma visão para vocês de concorrência, que serve para qualquer tipo de sistema concorrente. Aí aqui a gente tem uma matriz que vai informar o que acontece então com cada nível de isolamento. Né? Então no nível serializável, você nunca vai ter uma leitura suja, nunca vai ter uma leitura não repetível e nunca vai ter fantasmas. Nesse nível, você já pode ter fantasmas. Nesse nível, além de fantasmas, você vai ter o non-repeatable read. E nesse nível, que é o pior de todos, você vai ter todos os problemas aqui de leitura inconsistente. Certo?
Se quiserem mais informações, se aprofundar no assunto, esse livro, Patterns of Enterprise Application Architecture, tem um capítulo dedicado para isso, que foi de onde eu tirei a maior parte das informações aqui dos slides. Eu acho que esse livro, todo desenvolvedor deveria ler. É muito importante você ter uma visão mais abrangente de arquitetura. E os exemplos das transações eu peguei da Wikipedia, do artigo de isolamento de bancos de dados. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.